Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre traz para vocês informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, hoje 27 de maio, você confere: emenda parlamentar deve suprir demandas do Conselho Tutelar de Bento Gonçalves. Apesar da confirmação, não há uma data definida para o repasse de recursos. Pandemia da Covid-19 adia a realização da FenaChamp em Garibaldi. O evento acontecerá de forma seguida em 2022 e 2023. Em Pinto Bandeira, 3 turmas são isoladas após alunos testarem positivo para a Covid-19. Em Brapa Uva e Vinho, tem novo chefe-geral. Posse aconteceu de forma virtual na última terça-feira. Destaques do jornal TV Com, que você confere agora. Os trabalhadores do setor metalúrgico que atuam nas empresas de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Teresa e Pinto Bandeira terão reajuste de 7,8% sobre os salários da categoria, que tem data base em 1º de maio. O percentual foi acertado entre os sindicatos de trabalhadores e o patronal e faz parte da Convenção Coletiva de Trabalho assinada entre as partes. Com a definição, o piso salarial fica estabelecido em R$ 1.367,90 para até 90 dias de contrato e R$ 1.516 após 90 dias. A convenção mantém o quinquênio de 5% para cada 5 anos na empresa, prêmios aos mensalistas com recebimento ou troca do dia 31 e garantia do piso da categoria. Também são benefícios assegurados na negociação a remuneração de horas extras e dos feriados aos sábados, além da possibilidade de troca de dias para feriados prolongados e a compensação do sábado ao longo da jornada semanal. A Convenção Coletiva dos Metalúrgicos contempla outra série de benefícios para a categoria, sendo válida para 18 municípios da região da Serra. Mais uma festa regional foi adiada devido à continuidade da pandemia do coronavírus. Depois da FenaVinho e da Expo Bento, aqui na capital do vinho, e da FenaKive, em Farroupilha, chegou a vez da diretoria da FenaChamp anunciar o adiamento do evento para 2022. O anúncio foi feito na manhã da quarta-feira pelo prefeito de Garibaldi, Alex Carniel, e pelo presidente do SEC, o Centro Empresarial e Cultural de Garibaldi, e também presidente da FenaChamp, Giliano Vercelletti. A decisão em suspender o evento ocorreu após reuniões com toda a equipe de organização. De acordo com Carniel, a festa no ano que vem está marcada para ocorrer entre os dias 6 e 30 de outubro. Estamos a apenas 4 meses da data oficial, que seria o início da nossa festa. Então, por decisão conjunta da SEC, da Prefeitura Municipal, das pessoas que já promoveram aqui, quero destacar os ex-presidentes, Clóvis, nós, em reunião, decidimos o adiamento da nossa festa, que seria agora em outubro de 2021, e transferindo para outubro de 2022 e, consequentemente, faremos em outubro de 2023. Então, teremos 2 anos seguidos de festa aqui no nosso município. É um desafio também muito grande, 2 anos seguidos. Então, aqui estou anunciando que a nossa festa será adiada para dia 6 a 30 de outubro de 2022. Então, é um desafio nosso agora, se prepararmos para 2022. A gente considera que essa realmente talvez tenha sido a decisão mais acertada,
baseado nisso que eu já coloquei, nesses fatores, né, que são realmente determinantes, mas talvez, né, o mais importante de tudo isso é o sentimento que a gente tem de solidariedade em relação a todos que, de alguma maneira, sofreram ou ainda estão sofrendo em razão da pandemia, né, e realmente a gente acredita que realizar uma festa nesse ano seria muito delicado, né? Então, entendo que é também um momento da gente fazer, né, de certa forma, uma homenagem às diversas frentes de enfrentamento à Covid, as pessoas que estão envolvidas, né? Então, a nossa decisão passa realmente também por essa análise, né, em respeito a tudo que tem sido realizado no enfrentamento à pandemia. Mas, realmente, fica o desejo bastante forte que em 2022 a gente tenha, né, uma excelente FENACHAMP, que possamos brindar uma festa como o nosso município, Garibaldi, né, e a nossa festa realmente merecem, né? Então, a ideia é essa e estamos trabalhando muito nisso, né? O trabalho continua, a preparação para a festa segue forte, né? E esperamos realmente que tenhamos uma excelente FENACHAMP em 2022, tá bem? O aumento de casos e internações provocadas pela pandemia do novo coronavírus também foram fatores apontados para o adiamento da festa maior de Garibaldi. A direção da FENACHAMP enfatiza que a decisão foi baseada no respeito às pessoas que sofreram ou estão sofrendo pela perda de familiares e amigos pela Covid-19. Na última segunda-feira, o Conselho Tutelar de Bento Gonçalves foi comunicado sobre a aprovação da emenda parlamentar destinada pelo deputado Paulo Pimenta. O recurso, embora não esteja ainda liberado, foi empenhado junto ao orçamento da União e vai permitir reequipar o Conselho Tutelar, melhorando a estrutura do órgão, reforçando assim as atividades de proteção às crianças e adolescentes de Bento Gonçalves. Conforme o conselheiro Leonides Lavinic, que tomou a iniciativa de procurar o parlamentar, a emenda vai garantir R$120 mil através do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Nessa equipagem ela vem um carro, um veículo, né, 5 computadores, uma impressora, um refrigerador, um bebedouro, uma cadeira de automóvel para criança, uma TV Smart e um ar-condicionado portátil, que no valor no final dá R$120 mil. A emenda está oficialmente protocolada no Ministério da Mulher, onde agora só precisa ser feita a licitação e a gente imagina que até no final do ano a equipagem estará aqui no Conselho Tutelar. Vai ser muito importante para nós, né, todos esses equipamentos, principalmente o carro, que o nosso carro já tem mais de 10 anos de uso e que precisa, às vezes, de muita manutenção. Então, isso aí eu agradeço a toda a comunidade, a todos os colegas, os conselheiros, que em conjunto a gente foi e conseguiu essa emenda parlamentar. A Prefeitura de Pinto Bandeira confirmou na quarta-feira que, em virtude de pelo menos 2 casos da Covid-19, notificados entre alunos de uma escola do município, 3 turmas foram isoladas preventivamente nesta semana. Uma delas é da educação infantil, onde é atendida uma criança que teve contato com outros 2 positivados. As outras são do 4º e do 5º anos do ensino fundamental. Todas são da mesma família. A secretária da Educação de Pinto Bandeira, Angelita Pavan Poloni, salienta que no último domingo, dia 23, a comunidade escolar foi informada do ocorrido. Os estudantes, então, passaram a trabalhar no sistema remoto, o que deve ser mantido ao longo desta semana em Pinto Bandeira. Assim que os casos foram relatados, o município tomou todas as medidas preventivas e necessárias ainda no final de semana. A secretária destaca que, mesmo em isolamento, as crianças seguem monitoradas e a atenção foi redobrada, uma vez que novos casos ainda podem surgir no município. O Jornal TV Com faz um breve intervalo,
nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesne. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. Fortes áreas de instabilidade ingressam ainda na madrugada da sexta-feira pelo oeste e noroeste do Rio Grande do Sul, trazendo chuva, raios e risco de temporais em pontos localizados do estado. Ao longo do dia, a instabilidade avança para as demais áreas do Rio Grande do Sul e até o final da sexta-feira, o tempo estará instável e com chuva em todo o território gaúcho. A situação é de perigo para muita chuva na região sul do país nesta sexta-feira por causa de uma mudança na direção dos ventos em vários níveis da atmosfera e pela aproximação de uma frente fria. Os temporais devem começar a acontecer já durante a madrugada e podem vir em forma de granizo e com ventania, especialmente entre o oeste gaúcho e a região de Santa Maria. No decorrer da tarde, a chuva avança mais em direção ao leste do Rio Grande do Sul e chega até a capital Porto Alegre, também com forte intensidade. O tempo também fica muito instável e chove a qualquer hora na região da Campanha Gaúcha, em Uruguaiana e no centro-oeste catarinense, na região de Pelotas, em Florianópolis, Vale do Itajaí e no sul e leste do Paraná, inclusive em Curitiba. O dia ainda começa com sol e deve chover principalmente no fim do dia. No norte paranaense, o tempo continua firme. Em Porto Alegre, mínima de 13 e máxima de apenas 18 graus, e em Florianópolis, mínima de 15 e máxima de 22 graus.
Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica a sexta-feira com sol e muitas nuvens e chuva que pode ocorrer já pela manhã. À tarde e à noite podem ocorrer temporal e chover até mais de 60 milímetros. Nesta sexta-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 20 graus. E agora no Jornal TV Com, a gente confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Os cidadãos mais atentos sabem que o prefeito Pazin, seu governo, promoveu a venda de diversos imóveis de propriedade do município. Tudo com vistas, é claro, a fazer caixa para fazer o enfrentamento ao pagamento de dívidas. A última foi em dezembro de 2019. Meses antes do vírus salvador, o coronavírus salvador das finanças públicas aparecer para resolver o problema financeiro de muitos municípios, entre eles o de Bento Gonçalves. Naquela oportunidade, em dezembro de 2019, o prefeito Pazin levou à venda 19 terrenos. O objetivo era arrecadar em torno de 15 milhões de reais para o enfrentamento das dívidas naquele momento. Áreas que iam de 300 a 12 mil metros. Áreas que estavam em vários bairros da cidade, inclusive lá em São Valentim, junto ao Distrito Industrial. Lá, inclusive, uma área de 12 mil metros. Mas o prefeito Pazin, ao invés de utilizá-las para fazer investimento em equipamentos urbanos, como era a destinação desses terrenos, construção de creche, construção de escola, área de lazer, praça pública, para contemplar esses bairros aonde esses terrenos estavam inseridos, preferiu vendê-los. Afinal, acho que a sua necessidade financeira falava mais alto, melhor dizendo, do que as necessidades do atendimento aos interesses dos bairros e das pessoas que poderiam ser contempladas com obras e investimentos para o lazer e para as necessidades. Muito que bem. Até aí, tudo isso já se sabia. Mas essa tragédia administrativa, essa tragédia coletiva de se desfazer de patrimônio, imóveis que poderiam ser colocados, em que poderiam ser colocados equipamentos urbanos, são vendidos, agora vira uma tragicomédia. Por quê? Porque ficamos sabendo que, em função da foiteza na venda ser tão grande, o prefeito Diogo está tendo que corrigir legalmente uma omissão daquele momento. Acaba de ser enviado um projeto para a Câmara de Vereadores para 2 terrenos terem a desafetação pública. 2 terrenos que foram vendidos, quem os comprou não pôde registrar a propriedade porque esqueceram, naquele momento, de pedir autorização para a Câmara de Vereadores para tirar os fins públicos desses terrenos. E então o proprietário espera até hoje a possibilidade de registrar a compra. Esta é a tragicomédia. A tragédia são as vendas em si. A comédia é que a afoiteza é tão grande que se esquecem de atender o mínimo das exigências legais. E agora, como tanta coisa, depois do momento oportuno, adequado e legal, tem que se fazer coisas para corrigir os erros. Pena que não se pode corrigir o erro na sua essência. O seu maior erro, que foi a venda de áreas nobres, importantes, colocadas no coração de muitos bairros, que poderiam servir para os equipamentos públicos. Mas, enfim, existem administradores grandes, que se acham grandes administradores, que preferem ou precisam vender terrenos públicos para fazer caixa. O que é uma pena.
ontem, hoje e sempre. Pensem nisso e fiquem com Deus. Bento Gonçalves ganhou nesta quinta-feira mais uma opção de compras quando o assunto remete a supermercado. Com mais de 10 mil itens a serem oferecidos aos clientes, o Via Atacadista abriu suas portas e promete oferecer preços mais atraentes, atuando tanto no varejo quanto no atacado. O empreendimento ocupa uma área de mais de 5 mil metros quadrados e está localizado na rua 10 de novembro, no bairro Cidade Alta, nas antigas instalações da fábrica da Todeskine. Apesar de ter a sua sede em Santa Catarina, o Via Atacadista tem as suas origens na imigração italiana e promete mais unidades na região. Bom, ficamos muito felizes de hoje estar abrindo as portas aqui em Bento Gonçalves, né? Uma bela loja espaçosa, são 5.200 metros quadrados de área de venda, são mais de 10 mil itens, né, à disposição, um belo açougue, um belo hortifruti, uma variedade muito grande de flores, enfim. A população de Bento pode esperar aí vantagem e economia. É isso que o Via Atacadista veio para somar aqui na cidade de Bento e região. Oferecendo todos os itens de um supermercado varejista, o Via Atacadista opera fortemente nas áreas de açougue, fruteira e floricultura, bem como todos os demais itens normalmente encontrados em um supermercado. A nova unidade conta ainda com lojas, café e restaurante e área para estacionamento com 160 vagas. Serviços como o cartão da economia do Via, entregas, televendas e negociação especial em compras de grandes volumes também são alguns dos diferenciais do novo atacarejo da capital do vinho. Mais de 3.200 veículos passaram pelo drive-thru da Fé na 142ª Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio, que aconteceu na quarta-feira em Farroupilha. Conforme a Brigada Militar, o número de romeiros que visitaram o santuário, entre tripulantes dos veículos e pessoas a pé, total chegou a mais de 5.900 pessoas. A celebração deste ano contou também com a campanha Vida que Cuida da Vida, promovida pelos movimentos da Igreja e pelo gabinete da primeira-dama daquele município, arrecadando 10 toneladas de alimentos não perecíveis. Ao longo do dia votivo a Nossa Senhora do Caravaggio, todas as pessoas puderam receber a bênção dos sacerdotes no chamado Drive-thru da Fé. Nós concluímos que dentro daquilo que é o possível, aquilo que não é o ideal seria presencial, seria as pessoas estarem aqui, mas dentro daquilo que não podemos fazer, que é aglomerar as pessoas, o resultado ele é positivo, porque as pessoas entenderam, não vieram a pé, depois as pessoas entenderam que era melhor virem de carro e no carro fazer a sua doação, receber a bênção, e tudo isso combina com o espírito de Caravaggio. Uma multidão de pessoas, a bênção de Nossa Senhora e seguimos esperançosos. Reitor, o senhor esteve abençoando também durante boa parte da tarde os veículos no Drive-thru da Fé. O que o senhor percebeu nesse contato rápido com os devotos? Muito semblante de fé, de devoção? Felicidade por nos encontrarmos. A saudade era tanta e assim a gente pôde se ver, a gente pôde se encontrar, podemos acenar, podemos conversar à distância quando os carros paravam para a bênção ou para entregar o seu donativo. E lágrimas, risos, acenos, esta foi a temática do dia de hoje. Nós nos encontramos. A ação proporcionou aos devotos se aproximarem da santa, mesmo sem descer do carro. Ao final da Avenida Dom José Barea, um caminhão recolhia os donativos, os quais serão encaminhados para assistência social da Prefeitura de Farroupilha. Metade das doações irá para o Hospital Beneficente São Carlos, no município, e a outra parte
para famílias em vulnerabilidade social. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta quinta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, que está disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios gaúchos. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 25 pacientes internados com a Covid-19, 3 a mais em relação aos dados da quarta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 26 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 32 respiradores, 3 a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 46 pacientes seguem internados, 3 a mais na comparação com os dados da quarta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. 2 traficantes de drogas foram presos ao final da tarde da quarta-feira pela Polícia Rodoviária Federal na BR-470, aqui em Bento Gonçalves. Em ações de combate ao crime, os agentes perceberam que um dos ocupantes de um Ford Ka teria arremessado um pacote plástico pela janela do veículo quando se aproximava dos policiais. Diante da atitude, os policiais rodoviários desconfiaram do mesmo e recolheram o pacote, identificando que se tratava de drogas ilícitas. O motorista do Ford Ka percebeu que a viatura policial se aproximava e deixou a rodovia, entrando numa rua vicinal, onde foi alcançado e abordado. Os 2 ocupantes do carro, de 39 e 44 anos, o primeiro de Garibaldi e o outro de Horizontina, já possuíam antecedentes criminais por furto de veículo, extorsão e tráfico de drogas. Eles foram presos em flagrante pelo tráfico de drogas e tanto a cocaína quanto o veículo foram apreendidos. A quantidade dessa apreensão, que totalizou quase 1 quilo, seria suficiente para fabricar pelo menos 3.000 porções da droga para consumo. Um homem de 30 anos foi preso na tarde da quarta-feira em Veranópolis, acusado de tráfico de drogas. O caso foi registrado no bairro São Francisco, quando o grupamento da Força Tática realizava ações de patrulhamento na localidade. A prisão ocorreu quando o acusado estava saindo de um veículo. Ao ser abordado, ele tinha em seu poder ao menos 5 pedras de crack e o valor de R$ 584 em moeda corrente. Dentro do veículo foi localizada a quantia de R$ 111 em moedas, 2 buchas de cocaína, 65 pedras de crack, uma porção de 10 gramas da mesma droga e outras 4 gramas de maconha, além de materiais para cortar e embalar a droga. Os policiais encontraram ainda em uma mochila uma esmerilhadeira, um rádio automotivo e carregador portátil de celular sem a devida procedência. O traficante foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Veranópolis, sendo posteriormente conduzido ao Presídio Estadual de Nova Prata. Foi identificado o corpo encontrado carbonizado dentro de um automóvel aqui em Bento, na madrugada do dia 12 de abril. De acordo com a titular da primeira Delegacia de Polícia, a delegada Maria Isabel Zerman, a identificação foi feita pelo Instituto Geral de Perícias através de exames de DNA. O homem foi identificado como sendo Luan Oliveira da Silva, 31 anos. Familiares dele já tinham procurado a delegacia para informar que o corpo era dele, porém era preciso a identificação de forma oficial para posterior divulgação do fato. Na época, o corpo carbonizado estava dentro de um automóvel GM Astra que também tinha sido queimado. Segundo a delegada, a vítima não tinha antecedentes criminais e as circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas
pela Polícia Civil. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quinta-feira, 27 de maio. Nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. Ele é válido para Android e também iOS. Boa noite!